No turbilhão das tragédias que marcaram o século XX, há um evento que se destaca como um marco indelével na história da humanidade: a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Esse conflito global abalou o mundo em totalidade, deixando rastro de destruição e sofrimento sem precedentes. Não se trata apenas de um número impressionante de 22 milhões de vidas perdidas em um período relativamente curto, mas sim do impacto profundo que essa guerra teve em todos os aspectos da sociedade, em uma era em que a população mundial era significativamente menor do que hoje. Cada vida perdida representava uma perda irreparável. No entanto, as consequências da Grande Guerra não se limitaram às vidas ceifadas no campo de batalha. Os alicerces dos antigos impérios foram desmantelados e o mundo testemunhou a extinção de gerações inteiras de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos e artistas. Nesse contexto, é crucial compreender não apenas o impacto humano imediato da Primeira Guerra Mundial, mas também a sua influência duradoura na configuração do mundo moderno. O período antes da Primeira Guerra Mundial foi marcado por uma série de eventos e tendências que contribuíram para o clima e tensão da rivalidade às principais potências mundiais. O imperialismo e a competição colonial no final do século XIX e início do século XX, as potências europeias estavam envolvidas em uma corrida frenética pela expansão colonial. Isso levou o confronto às rivalidades entre as nações europeias, especialmente na África e na Ásia, onde disputavam territórios e recursos. O nacionalismo estava em ascensão em toda a Europa. Os Estados-nações procuravam consolidar a sua identidade nacional e alcançar os próprios objetivos políticos e territoriais. Isso alimentou tensões étnicas, territoriais em várias regiões, especialmente nos Balcãs, onde as rivalidades étnicas e nacionalistas eram intensas. Durante esse período, as nações europeias estavam profundamente interligadas por uma complexa teia de alianças militares. Os dois principais blocos de alianças eram a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Essas alianças foram formadas com medidas defensivas, mas também aumentaram a probabilidade de um conflito generalizado. A diplomacia europeia, nesse período, muitas vezes se envolvia em rivalidades e intrigas, criando um ambiente propício para conflitos. As crises dos Balcãs, como a crise de julho de 1914, foram exemplos de como uma disputa regional precediam rapidamente se transformavam em confrontos internacionais. As potências europeias estavam engajadas em uma intensa corrida armamentista, procurando desenvolver e expandir seus arsenais militares. Isso contribuiu para um clima de confiança e tensão à medida que os países buscavam manter o equilíbrio do poder na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma combinação de nacionalismo, imperialismo, rivalidade entre as potências europeias e o sistema de alianças complexos, com os quais criaram as condições para o conflito global que viria a eclodir em 1914. Então, alunos, iniciando aí o nosso primeiro tópico, né, que seria as causas da Primeira Guerra, podemos aí dar uma explicação falando a respeito do
nacionalismo exacerbado, a formação da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, o imperialismo, né, que nós discutimos bastante a respeito do imperialismo e as disputas territoriais coloniais na África e na Ásia, o desenvolvimento também de armas e tecnologias militares, que estava também em desenvolvimento. Nós vamos falar a respeito da paz armada, né? E o estopim da guerra, no caso, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, né? Então, nesse primeiro contexto, nós vamos aí então falar a respeito desses tópicos, né? E em seguida aí nós vamos falar a respeito das divisão da guerra, né? Em fases de 1914 a 1918. Vamos destacar também aí para as trincheiras, né? A guerra nas trincheiras na frente ocidental. E a discussão sobre o envolvimento de novos países ao longo do conflito. E, finalmente, aí nós vamos falar das consequências, né, dessa primeira guerra, a primeira grande guerra. A explanação sobre os impactos sociais e econômicos da guerra. O Tratado de Paz, que seria o Tratado de Versalhes, né, de Saint-Germain. O Tratado de Trianon, o Tratado de Sèvres e o Tratado de Neuilly. O declínio do Império Otomano, Austro-Húngaro e Russo. E a crise econômica, né, e a instabilidade política aí no final da guerra, né? Então, vamos lá, gente. Então, como nós falamos aí na introdução, a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, ou simplesmente como a Guerra das Guerras, foi um conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918. Foi uma das guerras mais devastadoras da história, envolvendo as principais potências mundiais da época. Então, pessoal, dentro desse contexto, antes, né, no contexto histórico aí da Primeira Guerra, nós podemos aí indicar o que estava acontecendo no mundo, né, nessa época, qual era o que as grandes potências estavam aí preparando, né, para iniciar realmente esse conflito, né? Então, em meio aí a essa coisa da neocolonização, do imperialismo, né, dos desenvolvimentos aí da indústria, da tecnologia, todos os países estavam aí querendo uma fatia, né, uma fatia de tudo isso, né, desse desenvolvimento que estava acontecendo. Então, como disse, dentro desse contexto, a Europa, em plena ascensão, a Europa em pleno desenvolvimento, mas achávamos que estava tudo bem, mas por trás disso existiu o que? Poderíamos dizer, dentro daquela bela época, né, que se chamava a Belle Époque, por trás de tudo isso existia uma paz, né, mas uma paz que podemos dizer aqui a expressão mais certa, uma paz armada, né? E que se refere a essa paz armada? Então é um período, como eu disse, né, de relativa estabilidade política e ausência de conflitos militares. Então, aqueles conflitos militares diretos entre grandes potências, né,
apesar de existirem tensões latentes e um clima de preparação militar intensa, essa situação era característica de alguma fase da história mundial, né? Especialmente antes da eclosão de grandes conflitos, como o caso aí da Primeira Guerra Mundial, né? Então, por trás de tudo isso, gente, quando o homem, né, no caso, as grandes potências, quando vai entrar em um grande conflito, elas vão se preparando, né? Se preparando, claro, militarmente, para ter essa condição de combate, né? E estava isso realmente acontecendo no mundo naquela época. Aquela coisa da paz, né, da bela época, início do século XX, todos desenvolvendo tecnologia, as pessoas tendo uma boa vida, principalmente na Europa, mas por trás disso existia muita insatisfação diante aí desses acontecimentos, desse desenvolvimento tecnológico, econômico no mundo. Então, durante a paz armada, as nações frequentemente se envolvem em uma corrida armamentista, fortalecendo as suas forças armadas, expandindo seus arsenais e formando alianças militares para garantir a segurança nacional e seus interesses geopolíticos, né? Aquele interesse no caso do imperialismo, né? Os interesses ali de regiões geograficamente interessante para eles, politicamente também interessante. Então, no entanto, embora as tensões possam ser altas e os países estejam preparados para um conflito, não há necessariamente uma guerra em curso, né? Então, o termo é frequentemente associado ao período em que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, aproximadamente entre 1871 e 1914, quando eclodiu realmente a guerra, né? E quando as grandes potências europeias estavam envolvidas em uma competição intensa por poder, influência, formando alianças militares e acumulando forças armadas, apesar das tensões crescentes, muitas pessoas acreditavam que a guerra em grande escala era realmente improvável, né? Levando a ideia de uma paz armada. No entanto, como sabemos, né, essa paz foi efêmera e acabou sendo quebrada pelo conflito devastador da Primeira Guerra Mundial. Então, a paz armada, né, que descreve um período em que as nações evitam conflitos diretos, mas permanecem em um estado de tensão e preparação militar, que pode eventualmente levar a uma eclosão de uma guerra. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, da paz armada, aquela ilusão que não poderia ter nenhum conflito, novamente, né, mais um conflito, dentro disso tinha o quê? Aquela questão todo mundo vivendo bem, todo mundo morando bem, desenvolvendo sua vida, que as pessoas até colocou aí uma... Então, nesse contexto, as pessoas na Europa, né, principalmente, estavam vivendo tranquilamente, achando que estava tudo certo, né, mas por trás de tudo isso a gente sabe o que aconteceu. Mas nessa época,
podemos aí indicar, né, a Belle Époque, a Belle Époque, né, falando em francês, que era tudo que vinha da França naquela época era moda, né? Então Belle Époque, né, um nome muito assim sofisticado, podemos dizer, né? Era o que eles imaginavam que estava acontecendo, a bela época, né? Sem conflitos, sem nada de perdas, só a vida que segue, né? Claramente. Então, esse termo, né, como disse Belle Époque, é um termo em francês que significa bela época e é usado para descrever o período de relativa paz e prosperidade, avanços culturais na Europa e em outros lugares que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, alguns pontos chaves aí da Bela Época, né, que é a prosperidade econômica, né? Então a Belle Époque foi caracterizada por um período de crescimento econômico significativo em muitos países europeus. Houve avanço na industrialização, com o surgimento de novas tecnologias em indústria como o automobilismo, a eletricidade e as comunicações. O crescimento urbano e a cultura, né? Então as cidades aí experimentaram aí um rápido crescimento durante esse período, né? Com o desenvolvimento de uma classe média próspera e uma vida cultural vibrante, onde o florescimento das artes e da literatura e da música e do teatro com o movimento do impressionismo na pintura e no modernismo na literatura. Os avanços tecnológicos, a inovação, os avanços tecnológicos e a inovação. A Belle Époque foi um período de grande inovação tecnológica com avanços significativos em campos como o transporte, comunicação e a ciência. O desenvolvimento de novas formas de transporte, como o automóvel e o avião, transformou a maneira como as pessoas viajavam e se comunicavam. A estabilidade política, né, para algumas regiões, embora a política europeia estivesse longe de ser estável durante todo o período, algumas das nações desfrutavam de relativa estabilidade política e social. Isso contribuiu para um clima de otimismo, confiança no futuro e em muitos setores da sociedade. Mas porém, né, as desigualdades sociais, né, apesar desses avanços econômicos e culturais, a Belle Époque também foi caracterizada por profundas desigualdades sociais. A prosperidade era frequentemente concentrada nas mãos de uma elite privilegiada, enquanto muitos trabalhadores enfrentavam condições de trabalho difíceis e salários baixos. Realmente, gente, em algumas das vezes era o que? Era uma ilusão, né? Podemos dizer. Mas essa ilusão da bela época era para poucos, né? Então, o conflito armado se iniciou no século XX, no território europeu, e envolveu grande parte dos países, que marcou o início aí do período de avanços tecnológicos, né? Como nós dissemos aí, dentro desse período, a paz armada, né? Os grandes países, né? As grandes potências mundiais da época
estudando bastante a tecnologia, desenvolvendo muita tecnologia, e essa tecnologia armamentista também, né? Então, qual foi as causas, né, da Primeira Guerra Mundial? Então, as causas da Primeira Guerra Mundial são complexas, incluem fatores políticos, econômicos, militares e sociais. E alguns dos principais incluem rivalidades imperialistas, né, entre as grandes potências europeias, competição por colônias e mercados, o nacionalismo exacerbado, né, aquele nacionalismo exagerado, alianças militares, aquelas alianças complexas, né, com um sistema de alianças entre países europeus, e também, como eu disse, a paz armada, aquela corrida armamentista. Então, possíveis causas aí para esse conflito, né? Foi a disputa então de mercados internacionais, atrito entre grandes potências por causa de questões coloniais. A França queria revanche contra a Alemanha também, por ter perdido um território no leste, né, do seu território ali, em fronteira com a Alemanha, a Alsácia-Lorena, uma região que é muito rica em carvão e minérios, né, e era a bola da vez, né, o carvão, mineral e outras fontes, né, para poder tocar as tecnologias, a indústria na época. Então foi uma região bastante disputada, e acabou que a Alemanha acabou ganhando, né, esse confronto, essa disputa por esse território. Então, o disparo do conflito, né, então, o estopim imediato da guerra foi o quê? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria, né? Foi em Sarajevo, desculpe. Então, o estopim imediato da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, pelo nacionalista sérvio o Gavrilo Princip. Isso desencadeou uma série de eventos que levaram à eclosão da guerra, né? A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo assassinato e declarou guerra, que desencadeou uma cadeia de alianças que arrastou por várias nações europeias para o conflito. Então, um país aliado do outro foi trazendo, né, e virou essa bola de neve, né, dentro do conflito, que eclodiu aí a Primeira Guerra Mundial por este tipo de situação, o assassinato, né, do arquiduque aí Francisco Ferdinando. Aqui a gente tem até e sua esposa, né, Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia também foi vítima, né, desse assassinato. Então aí tem a figura, né, de Francisco Ferdinando e sua esposa. E o estopim foi o assassinato, né, como dissemos, do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, no dia 22 de junho de 1914. E o autor do crime foi o Gavrilo Princip, participante do grupo nacionalista Mão Negra. Então, este fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito,
a prisão de Gavrilo Princip, né? Eles tem aí uma imagem, uma foto, né, da prisão do assassino de Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Então os países estavam armados e preparados para a guerra, né? Como nós falamos aí anteriormente, aquela ilusão de que estava tudo bem, mas eles estavam realmente se preparando para uma hora ou outra aparecer um conflito, e eles estavam realmente preparados, né? Então as potências reuniram-se em blocos, era a preparação para o grande conflito, e o mundo esperava uma guerra rápida, mas que durou 4 anos e arruinou a Europa. Então, as alianças, né, formadas aí pelas grandes potências, uma delas foi a Tríplice Entente, que reuniu o Império Britânico, a França e o Império Russo, até 1917. E depois os Estados Unidos, né, a partir, né, de 1917, entrou também os Estados Unidos. E as potências centrais, que formou a Tríplice Aliança, que foi o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Então são essas duas alianças que foram formadas que combateram-se, né, na Primeira Guerra Mundial. Aqui tem podemos dizer uma situação aí de um mapa, né, onde estavam aí demonstrando aí onde era os territórios de cada aliança. Então a Primeira Guerra Mundial ocorreu no dia 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Então, gente, o desenvolvimento do conflito, né, as batalhas aí que desenvolveram principalmente em trincheiras, os soldados ficaram muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de um pequeno território. A fome e a doença também eram inimigas desses guerreiros. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra, aviões, enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas, né? Os homens lutando na trincheira e as mulheres fabricando o necessário para a guerra, né? Armamento, munições e outros arsenais aí para poder ser usado na guerra, no campo de batalha. Falando aí de uma fase, a primeira fase, podemos dizer, foi a fase de movimento, né, onde teve várias batalhas, eles estavam se colocando, se posicionando em vários locais, e depois veio aí a Guerra das Trincheiras, né, a segunda, podemos dizer, uma segunda fase da guerra, né? Então, nas trincheiras, os soldados conviviam com ratos, parasitas, lamas ou pó, né? Também o frio ou o calor, conforme a estação do ano. Eram protegidos por grandes redes de arames farpado e por muitos homens armados com metralhadoras. Então o avanço dos inimigos era retardado pelo uso do arame farpado. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras. Então, a partir de 1915, os alemães começaram a usar um gás tóxico. A alimentação era feita à base de carne, vegetal, enlatados e biscoitos. Os Estados Unidos vendiam alimentos, combustíveis, produtos industriais, máquinas para a França, Inglaterra
e todo o sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Com o passar do tempo, a situação ficava pior, a destruição, a fome, a miséria, a matança, e os Estados Unidos começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas. E os dois países deviam aproximadamente 2 milhões de dólares aos americanos. Então, preocupados com o possível não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada do país na guerra. Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. E esse fato levou ao Congresso americano, no dia 6 de abril, a declarar guerra à Alemanha. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi decidida para a vitória da Entente, né? Da Tríplice Entente. Lá no ano de 1917, é essencial para o fim do conflito, pois a Rússia abandonou a guerra em razão do início da sua revolução, e os Estados Unidos, que até então não participavam da guerra como fornecedor, vendo os seus investimentos em perigo, entraram novamente no conflito, mudando totalmente o descrito da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, em 1918, levou suas ideias ao Congresso, chamado de Programa dos 14 Pontos. Então, o resultado da guerra, da Primeira Guerra, né? Perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, a Alemanha teve seu exército reduzido e a sua indústria bélica controlada. Teve que devolver à França a região de Alsácia-Lorena e teve que pagar o prejuízo da guerra dos países vencedores. Então, o ônus da Primeira Guerra ficou tudo na mão dos alemães, né? Eles tiveram que indenizar aí vários países, né? Tiveram, no final das contas, foram o que realmente pagou o pato aí, né? Foi o culpado da guerra, né? Ele ficou por muitos anos com controle. Isso foi feito no Tratado de Versalhes, né? Ficou aí muitos anos com a sua indústria bélica, o seu exército controlado, né? Devido a esse tratado, né? Que foi feito para inibir, né? Um outro conflito, seria no caso, né? Então, o Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo a principal fator de sentimentos de revanche. Eles queriam a revanche. Não, nós ganhamos a guerra, nós não ganhamos, mas nós queremos rever todos os nossos direitos, queremos uma revanche, né? Então, o resultado foi o que? Aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos dentro dessa guerra, né? E a destruição da produção agrícola e industrial e muito prejuízo econômico. Então, o Tratado de Versalhes, né,
impôs aí muitas restrições e punições aos vencidos, né, aos que perderam. O principal ator aí, a Alemanha, né? Então, após o conflito, famílias destruídas, crianças, órfãos, os Estados Unidos tornou-se um país mais rico do mundo, porque para reconstruir a Europa, né, que a Primeira Guerra destruiu, eles acabaram ganhando muito dinheiro com isso, né? Nessa época, no final da guerra, né? Eles acabaram ganhando muito dinheiro e passaram a ser aí o país mais rico do mundo. O Império Austro-Húngaro fragmentou-se, seguindo por alguns países da Iugoslávia e o desaparecimento de outros também. O Império Turco, após 200 anos de decadência, dividiu-se e em 1919 foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça. Porém, o tempo depois ela fracassou e o desemprego aumentou na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra, 4 anos após a Primeira Guerra, já não era mais a mesma, né? A Europa já não era mais a mesma, né? 4 anos aí guiando, destruindo, né? A Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, o automóvel, submarino, aviões era uma realidade, o cinema e o rádio expandiram pelo mundo e as mulheres lutavam pelos seus direitos. A Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muito maiores que os países esperavam e se prepararam economicamente. Após 1914, as economias dos países, a indústria e o investimento do Estado e não a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Então, fazendo aí uma revisão aí, né, no nosso roteiro, chegando aí fazendo uma conclusão a respeito, né? Eu vou ler as questões e vocês puderem responder. Então, o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo veio explicar a situação europeia que ocasionou a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O personagem em questão era quem? Kaiser Guilherme, Francisco Ferdinand, Lloyd George, Nicolau Romanov ou o Lenin, né? Se tiver alguém assistindo aí, respondam aí, por favor, quem é que sabe. Agora, uma outra questão, né? O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe, entre outras consequências, as letra A, uma ligação pública do Oriente Médio sobre a liderança do Egito. B, a simplificação do mapa político da Eurásia pelo desaparecimento de numerosos pequenos estados. Letra C, ampliação do território alemão em detrimento da Polônia. Letra D, o aparecimento de um recurso novo no Estado, onde, em virtude da desintegração dos impérios otomano, o austro-húngaro e russo, ou a denominação da Alemanha pelas forças ocupadas aliadas.
Então, é correto dizer que o presidente dos Estados Unidos durante a guerra de 1914 e 1918 foi Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Churchill, Theodore Roosevelt ou George Bush? Essa também é fácil, gente. Então, gente, fizemos aí um aulão, um resumão, né, a respeito aí da Primeira Guerra Mundial, né, a Grande Guerra, a Guerra das Guerras, né? Para entendermos aí melhor, nós vamos, na sala de aula, nós vamos fazer algumas discussões a respeito também, né? A respeito aí dessa guerra. Como falamos, né? Relembrando para vocês, eu vou ler aqui um texto aqui para vocês, para relembrar. Então, a primeira fase da Primeira Guerra Mundial foi a Guerra de Movimentos, né, de 1914. Então, essa fase foi caracterizada pela rápida mobilização das tropas pela tentativa da Guerra de Movimentos. O destaque inclui a invasão alemã à Bélgica e a rápida progressão das tropas alemãs em direção à França. Batalhas significativas que incluem a Batalha das Fronteiras e a Batalha de Narme, que marcou o fim da Guerra de Movimentos. Aí a outra fase, né, a fase das trincheiras, que foi de 1915 até 1917. E esta fase foi caracterizada pela estagnação das linhas de frente e a implantação extensiva de trincheiras. As batalhas nessa fase foram predominantemente caracterizadas por tentativas fracassadas de avanços e ganhos territoriais mínimos. O destaque inclui a Batalha de Verdun, a Batalha de Somme, onde as perdas humanas foram massivas. A fase 3, né, a Guerra de Atrito, que foi de 17 a 18, então nessa fase, a Guerra de Atrito se intensificou em ambos os lados, buscando desgastar os recursos e a moral do inimigo. Batalhas como da Terceira Batalha de Ypres e a ofensiva de Ludenhof na primavera de 1918 marcaram esta fase. E também a entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917 também teve um impacto significativo nesta fase. A fase de ofensiva aliada, que foi, né, final da guerra, 1918, então essa fase era caracterizada pela ofensiva aliada, bem sucedidas pelo colapso das potências centrais. A ofensiva dos 100 dias, liderada pelos aliados, levou uma série de avanços significativos que finalmente quebraram as linhas alemãs. E o armistício, né, de Copenhague, assinado em 11 de novembro de 1918, marcou o fim das hostilidades e o término da Primeira Guerra Mundial, né? A Grande Guerra. Então, gente, creio que é só isso, né? Nós vamos aí, como ficou um pouco longo aí o vídeo, eu vou tentar dividir ele em dois, né? Em duas aulas, porque ficou um pouco longo. Mas é importante a gente saber a respeito de tudo isso, tá bom? Então, eu agradeço aí a todos, a presença de todos. Quem não pôde vir, eu já deixo
atento, né, que a aula vai estar gravada lá no Centro de Mídias, as tarefas estarão postadas, e é isso, gente. Então, um bom final de tarde para vocês aí, e até a próxima aula. Um abraço a todos, tchau, tchau para vocês.